Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Nós vamos falar um pouco sobre o anúncio de proventos feito dia 28 de dezembro de 2022 da EDP Energias do Brasil e também vamos falar um pouco sobre o anúncio que fez no dia de hoje, dia 3 de janeiro de 2023, da Itaúsa, onde ela fará pagamentos sobre frações de ações decorrentes da sua bonificação que foi feita no mês de novembro de 2022. Na realidade, embora o fato não seja novo, ele foi publicado no dia 28 de dezembro de 2022, mas aquilo que nós entendemos como relevante é o comparativo justamente com a nossa planilha de indicadores, para ver o quanto nós andamos em relação à planilha de indicadores e se a EDP Energia do Brasil ela acaba se colocando como uma opção para a nossa carteira aberta de investimentos. Mas o fato é o seguinte, a companhia anunciou então o pagamento no dia 28 de dezembro de 2022 de 651 milhões que vão ser pagos a título de juros sobre capital próprio. E veja que esse valor a ser pago vai corresponder a R$ 1,15 por ação. Teve direito a quem estava na base acionária ainda no dia de ontem, 2 de janeiro de 2023, e hoje as ações são negociadas ex-dividendo. Esses juros sobre capital próprio serão pagos no dia 31, ou melhor dizendo, até o dia 31 de dezembro de 2023. De fato, nos últimos meses, a nosso ver, a EDP Energias do Brasil ela vem se destacando, de modo que a gente começa a colocar um certo olhar sobre os proventos pagos pela companhia. Vamos colocar mais ou menos nesse patamar aqui, como uma referência de média de proventos. Evidentemente que nos anos de 2017, ela pagou poucos proventos, assim como em 2019 e 2020, mas nós temos aqui anos em que ela pagou o mesmo valor que está pagando hoje, R$ 1,15, o mesmo valor anunciado para 2023, sendo que no ano de 2022 ela chegou a pagar R$ 2,19. Portanto, não tem nada demais nós pensarmos aqui na companhia vir a pagar, na sua média, ao longo do tempo, acima de R$ 1. Um fator bastante interessante que nos chama a atenção, que eu acho que sempre o investidor tem que estar atento, é exatamente no dividend yield. Veja que nos últimos 12 meses a companhia chegou aqui a 17,27%, portanto bem acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. Outro aspecto interessante que tem que ser levado em consideração é que na realidade, embora a companhia ela sempre faça um pagamento por ano, ou seja, o pagamento de dividendos da EDP Energias do Brasil é anual, nós notamos que esses anúncios eles são feitos duas vezes e normalmente são feitos os pagamentos mais ou menos da mesma data, porque a companhia coloca como até, então pode acontecer durante o período. O que isso significa? Que a exemplo do que aconteceu aqui em 2022, haverá um pagamento aqui, um anúncio de R$ 1,40, ela teve um de 70 centavos, que foi a metade desse valor anunciado. Então, dá para se esperar, vai depender muito dos resultados que nós analisaremos aqui no canal, que ela venha pagar, além dos R$ 1,15, aproximadamente mais 55 centavos, indo para R$ 1,70 para o ano de 2023 e, portanto, em patamar acima da média que nós estabelecemos, podendo ficar mais ou menos por essa faixa aqui, batendo aí R$ 1,70. E é curioso que para as nossas estimativas que nós estabelecemos no nosso quadro de indicadores, em particular aqui para a receita que nós estimamos, por conta do fechamento do exercício de 2022, que vai ser divulgado pela companhia aproximadamente em fevereiro, nós então temos um lucro líquido a ser representado aqui em torno de 1,8 bilhões. Como a companhia ela faz em média aqui um pagamento de proventos estimados por nós de 40% de payout,
sobre o lucro líquido, isso descartado esses anos em que ela fez pagamentos muito abaixo, então por isso que nós elevamos o patamar para perto dos 40%, nós tínhamos estabelecido que a companhia teria condições aqui do pagamento no exercício de 2022 de R$ 1,30. E ela superou, passou então, como nós vimos, né, dos R$ 2,00. E para o ano de 2023, principalmente se nós formos considerar o crescimento do seu dividendo aqui que veio nos últimos anos aí na média de quase 70%, claro que não vai ser tudo isso, então parece que nós pensarmos em R$ 1,70 para 2023 não tem absolutamente nada de extraordinário. Principalmente se considerarmos que para o presente momento a ação está cotada aqui a R$ 19,34, nos dando um dividend yield de 8,79%, bem acima dos 6% que nós procuramos. Mas vamos ver como será o resultado para o fechamento do ano de 2022. Então nós vamos atualizar esse quadro e fazermos a nossa projeção real para o ano de 2023 e sem dúvida uma empresa que a gente pode e deve ficar de olho para ingresso na nossa carteira aberta. Um outro anúncio que foi feito, neste caso aqui, pela Itaúsa, ele ocorreu no dia 3 de janeiro de 2023, portanto foi feito no dia de hoje, uma informação aqui bastante atualizada. O que interessa é para quem é acionista do Itaúsa, que as frações de ações resultantes da bonificação, que foi aprovada pelo Conselho lá no dia 7 de novembro de 2022, então elas foram a leilão. O leilão ele foi realizado no dia 23 de 12 de 2022, o que resultou aqui, essas frações foram agrupadas e as ações ordinárias foram vendidas a R$ 8,09 e as ações preferenciais R$ 8,56. Lembrando que essa bonificação ela é decorrente de um aumento de capital que foi feito por conta da capitalização de reservas, no valor aqui de 12 bilhões. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a título informativo. Então, são as reservas da companhia, isso é convertido no capital social, capital transformado em ação, e elas foram distribuídas, essas ações, de forma gratuita aos acionistas, evidentemente na proporção das ações que os acionistas possuíam. Como é feito na proporção, e a distribuição ela ocorre sempre em ações que são convertidas em números inteiros e, por conseguinte, há uma fração que sobra que o acionista ele pode tomar algumas decisões em relação a elas. Por transferência das frações de ações, e aqui tem o procedimento, ele já ocorreu, eu não vou mencionar muito sobre isso. E depois desse período para fazer essa transferência, que é até o dia 10 de 12, essas sobras elas são grupadas em números inteiros e são vendidas a leilão na B3. E o valor líquido dessa venda é disponibilizado aos titulares das frações na proporção com que eles contribuíram nesse todo. E nessa proporção, no dia 6 de 1 de 2023, elas vão ser creditadas nas contas ou nas corretoras dos acionistas da Itaúsa. Está aqui um processo de bonificação bastante interessante, que é uma das formas de pagamento aos acionistas. Bastante interessante. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. No caso, a Itaúsa, uma empresa que a gente não analisa aqui no canal porque ela foge muito daqueles setores que nós consideramos mais consistentes dentro do mercado. Dentro do contexto político que o Brasil se encontra, a nossa preferência vai ser por elétricas em primeiro lugar, bancos e companhias de seguro. E a Itaúsa, ela como uma holding, num conjunto de outras empresas que não fazem parte do que nós olhamos no mercado, nós não temos interesse. No entanto, a EDP, Energias do Brasil, é uma empresa que nós estamos muito de olho junto com a CPFL, porque tem uma ação na nossa carteira, que é da Copel, que ela não evoluiu muito do jeito que nós gostaríamos, embora pagasse muitos proventos, mas sempre a partir de resultados extraordinários. Isso também não nos gera interesse, então existe uma possibilidade de nós substituirmos a ação da Copel por EDP ou CPFL. E assim, esse foi o vídeo de hoje.
Vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Me despedindo de você como sempre e deixando o meu grande abraço.